Quando a gente entra na faculdade, e às vezes até na escola técnica ainda do curso técnico e na faculdade de engenharia, você já sente esse impacto, né? Não é comum, de fato não é usual, você ver mulheres atuando nesse ramo. Tenho uma relação muito integrada, minha vida pessoal com a minha vida profissional. E a capacidade que a gente desenvolve também de cuidar de pessoas. Costumo dizer que eu sou mãe de 3 filhos únicos, porque eu tive uma gestação só, eu sou mãe de trigêmeos. Para mim foi, sem sombra de dúvida, uma superação muito grande, até hoje né? Meus filhos estão com 14 anos. Você poder proporcionar ao seu filho um bom plano de saúde, você poder proporcionar ao seu filho um bom colégio para ele estudar, isso sempre foi fundamental. É como eu comentei, uma relação de troca muito bonita, né? Você entrega para a empresa e ela te dá de volta muita coisa também. Eu acho que tudo que eu consegui alcançar na minha vida profissional teve uma motivação na minha maternidade, né? E tudo que eu consigo oferecer para os meus filhos tem uma motivação no meu trabalho. Às vezes, todos os dias parecem iguais, não é? Seguimos pelo mesmo caminho do trabalho, usamos o mesmo uniforme, conversamos com os mesmos colegas. Aí a rotina vai nos deixando relaxados. Relaxados até demais, até um pouco descuidados, não? É que nós humanos, muitas vezes, não contamos com os imprevistos. E por isso, para prevenir qualquer tipo de erro, acidente, falta de aviso, a Eletrobras segue pela direção mais preventiva possível. Acompanhe agora como é valioso uma equipe preparada e cuidadosa. Vamos lá? Vamos. Ainda antes de subir na torre, sabemos que precisamos discutir alguns pontos essenciais, como a divisão de equipes, a instalação de equipamentos e a avaliação psicológica de cada colaborador para realizar o desafio diário. Vamos relembrar juntos cada um desses assuntos? Episódio 3. Cuidados inegociáveis. A importância das pessoas que trabalham, do nosso time que trabalha em transmissão é um negócio fora de série. Pessoas são capacitadas, são treinadas, qualificadas, seguindo todo o rito, procedimento de segurança. E eles recebem um treinamento de um mês e meio, e vem treinando, porque o mais antigo vai passando a capacidade técnica para os mais novos, e é um treinamento constante. Mas sem aquele dom de paixão, aquele dom de vocação, você não consegue ser um linheiro, você não consegue ser um eletricista de linha. Ter a equipe de segurança junto é fundamental. E olhar para aquilo ali, por mais que você já tenha feito aquela atividade, por mais que você já tenha subido numa torre, por mais que você já tenha trocado isoladores ou reisolado uma linha de transmissão, qualquer que seja essa atividade, ela tem que ser feita com o máximo de atenção, com o máximo de cuidado. Não pode ser feita num período de sobrecarga. Justamente por quê? Porque você traz para si a falha, a maior possibilidade de falha. E aí é que entra a questão de você fazer planejado, fazer com calma e fazer bem feito. A segurança, eu acho que é a etapa número 0, não é nem a número 1, né? O estudo de você viabilizar um projeto como esse de segurança, ele também começa lá atrás, quando o projeto ainda é uma concepção. Você vai medir a necessidade do que você precisa de recurso para viabilizar a segurança, aquilo ali é uma etapa fundamental do projeto, né? Aquilo precisa ser pensado antes. Para você poder viabilizar, não só em termos de consultorias que possam auxiliar, especialmente quando a gente está tratando de lugares mais inacessíveis, né? E dar toda aquela condição para você ter um suporte, às vezes um médico socorrista que você tem que ter lá no campo, né? Uma ambulância que você tem que ter lá no trecho de linha. Então, isso tudo compõe uma malha, né? De negócios e de atendimento que você tem que, né, juntar as peças para poder dispor para fazer com que o linheiro faça e execute seu trabalho com tranquilidade. Aquilo é um quebra-cabeça, né? E não pode faltar uma peça, né? Faltou uma peça, você não monta a torre. Pela importância, né, desse trabalho, dessa estrutura, pela segurança, né? Você não pode fazer uma gambiarra, digamos assim. Você não pode adaptar, você tem que
montar de acordo com o projeto, porque aquilo foi projetado para suportar tudo que passa ali. Você sentir isso nessa coordenação de você ter várias cabeças pensando ao mesmo tempo, olhando todos esses aspectos, né? Desde a segurança de cada um que está ali, né? Desde o material que está ali, desde os aspectos técnicos, né? das linhas. Né? Essa coordenação ali, parece que naquele momento, né? Em meio ao caos, todo mundo consegue chegar ali e compartilhar esse sentimento, né? Esse norte, né? Estamos aqui para fazer isso e todos caminham na mesma direção, né? Isso é algo, é um aspecto assim que só quem vai lá e sente para entender no emocional e no físico, né? Porque é um trabalho extremamente complexo, extremamente de risco e as pessoas conseguem assim rapidamente se conectarem e trabalharem nessa linha e um ajudando o outro. A atividade do linheiro, ela só dá certo porque é sempre uma atividade em time. Tem 3, 4, 5 em cima, tem 1 ou 2 embaixo, eles se combinam uma comunicação o tempo todo. Ou seja, é um exemplo de trabalho de equipe que dá resultado. Claro, precisamos recompor o sistema rápido, mas essa recomposição ela não pode passar por cima da segurança. É isso mesmo, Diego? É inegociável deixar alguns pontos que vamos falar agora para trás? É sim, Ravine, sem dúvida. No setor elétrico, existem diversos riscos e o potencial dos acidentes é muito grande. Então não há espaço para improvisações, não há espaço para burlar procedimentos de segurança. Vamos lá? Vamos. Seria... Isso. Bom, nós temos a NR35, que é a norma que trata de trabalho em altura. É um item muito importante porque os nossos eletricistas, os nossos linheiros, estão todos os dias praticamente expostos ao perigo de altura. Então é muito importante o cumprimento dessa norma. Logo atrás disso, e também tão importante quanto, a gente tem uma norma que trata da segurança para atividades onde envolve o risco com eletricidade, que é a NR10. Aqui a gente tem as instâncias de segurança, os métodos de trabalho e a capacitação da equipe. Aliado a isso, essas duas normas também nos trazem a obrigatoriedade do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então ele traz para nós a garantia que o trabalhador está em plenas condições físicas e psíquicas. Nós temos também os planejamentos das atividades, para a gente fazer o trabalho com qualidade, evitar os improvisos. E um desses pilares do planejamento é o que nós chamamos de PEX, que é o Planejamento Executivo. Aliado ao PEX, nós temos a APR, que é a Análise Preliminar de Risco. Essas duas normas, inclusive, trazem obrigatoriedade também dessa análise. Então, no dia a dia, antes da execução do trabalho, o nosso eletricista, o nosso linheiro, ele vai parar para analisar os riscos daquele trabalho, analisar quais são as medidas preventivas e quais ações ele precisa tomar para evitar a ocorrência de um acidente. Então é todo esse planejamento para conseguir executar todo esse trabalho. Isso, é só uma pincelada de tudo que a gente precisa fazer para cumprir os procedimentos e trabalhar com segurança. O básico para a intervenção, a gente começa uma programação um bom tempo antes, principalmente nas intervenções programadas. Emergencial, a gente faz uma programação ali na hora, faz um checklist e a gente vai. Mas quando ela é programada, a gente consegue fechar muitas arestas, que muitas vezes numa emergencial a gente pode esquecer algum material, mas na programada a gente começa antes. Então a gente faz um checklist, entendeu? A gente tem um checklist e no dia que a gente vai fazer o carregamento e organização do material nos carros, caminhões, a gente vai conferindo aquele checklist. Eu preciso de um drone para fazer uma inspeção antes, tem que estar carregado antes a bateria. Então, alguns equipamentos, essa organização já começa antes do dia do trabalho. Quando saio de casa, já saio pensando em cada equipe o que é que vai ter que fazer. Então, ele precisa ter qualidade ali, acertar. Para isso, ele é bem treinado, tem os instrumentos normativos que são bem redigidos, bem adequados para que ele possa ter processo para comparação, um material para comparação. E tem também todos os treinamentos que o profissional é feito dentro da Eletrobras. Então, ele é constantemente treinado para que ele adquira essa capacidade plena de realização da inspeção. A gente não pode esquecer os EPIs, EPCs, a gente tem toda a documentação também que a gente tem que levar, a gente tem que fazer um APR para a gente levar. O que é um APR? É uma análise preliminar de risco. E o APEX também que a gente faz, isso aí já
é anterior ao dia do trabalho, já está tudo na programação. E dentro da PR, da Apex, a gente vai visualizar todos os riscos que a gente tem e dentro daquilo ali a gente vai programando, entendeu? Todo o material que a gente levar e principalmente os EPIs e EPCs. Isso é porque tem um normativo na empresa, tem todo um procedimento que tem que fazer. Se você não faz, você deixa uma brecha, pode não acontecer nada, mas a gente também pode ter um acidente. Tudo é questão de planejamento. O que você não pode é você se pôr em risco nessas situações por falta de planejamento. Isso aí não pode acontecer. Então, quando falamos em trabalho em altura, né, nós também temos que planejar os métodos de resgate aplicáveis para aquele tipo de atividade e quais são os materiais necessários. Tá? Isso é uma norma da própria ENER 35 e também é uma norma interna pelos compromissos pela vida. Antes e depois de qualquer atividade que envolva trabalho em altura, cada um de nós, já capacitados, precisamos fazer a inspeção visual do nosso sistema de proteção individual contra quedas, o SPIC. Em especial os cintos de segurança, talabartes, trava-quedas e mosquetões. Sem esquecer os equipamentos de resgate aplicáveis em caso de necessidade, né? Está se falando de tempo de inspeção, da equipe de inspeção. A gente passa mais tempo com o nosso companheiro, com o nosso parceiro de dupla, do que a nossa própria família, do que o nosso filho, do que a nossa esposa. Então você vai criando um laço, né, de fraternidade e de amizade e de confiança, porque como só são vocês dois ali dentro do mato, um deposita a confiança no outro da vida, que pode acontecer um acidente e você só tem ali o seu parceiro para lhe socorrer. Cada dia, principalmente na inspeção, que você sai, você não tem rotina. Cada torre que você vai tem um risco diferente da outra. Olha, a gente anda em dupla. Então eu tenho que confiar em você e você tem que confiar em mim. A gente tem que se complementar, porque o que acontecer com você, você vai depender de mim. E o que acontecer comigo, eu vou depender de você. Daí depois você vai fazer o seu DDS, colocar o seu cinto, seus EPIs, e você vai fazer, como você disse, a inspeção de pares, que é o quê? É eu olhar teu cinto, ver se você está aparamentado com todos os EPIs corretamente, cinto afivelado, tudo certinho, e você vai me olhar. Às vezes tu chama um colega e fala assim, esqueceu o capacete, esqueceu de prender o cinto corretamente e tal. A pessoa não fica brava, ela fala assim, não, beleza, obrigado por ter avisado, porque sabe que não está cobrando porque está sendo chato, está cobrando porque realmente está cuidando da pessoa. Então, normalmente, na nossa equipe, isso é visto com maus olhos. E qualquer coisa, no caso, às vezes botou um ganchão que não fechou, a gente, fulano, ô brother, não fechou não, viu? Se ele for posicionar com talabarte, né, que é de posicionamento, só fulano, bota a perna mais para dentro, que senão você vai perder o giro. Quando você for olhar, você vai escorregar, aí você vai bater na peça. Então a gente fica ali, sempre tá olhando o colega. A gente faz exames periódicos, então os exames periódicos, eles vão muitas vezes apontar se a pessoa está com alguma deficiência de alguma coisa no corpo dela. E também a gente faz o bate-papo. A gente tem o DDS diário de segurança, ele é feito todos os dias com as equipes, esteja em 2 pessoas, estejam em 3 ou estejam em 100, 150. A gente tem vários tipos de atividades, né? Normalmente na inspeção é uma dupla, então são 2 pessoas e essas 2 pessoas se conversam. Elas têm que conversar e falar, hoje eu não estou legal, hoje eu estou bem. Então a gente bate esse papo no DDS. Fulano, dá uma olhada, tal objeto, que é particularmente daquele... característica daquela linha. Por exemplo, tem uma peça chamada... uma ferragem chamada sebo-bola. Então, se a pessoa ele não olhar ela a favor do sol, ele vai só ver tudo escuro. E, às vezes, essa escuridão, na verdade, é uma oxidação. E ele não percebeu isso porque ele está contra o sol. Então, ele tem que buscar uma posição que esteja a favor do sol para a luz entrar. E aí ele pega e verifica. E aí ele acerta. Faço um checklist de tudo que
precisa para a intervenção. Você vai ver com os responsáveis se eles estão cientes do trabalho que vai ser realizado. Você vê a condição física e psicológica do funcionário, se ele está bem. É quando você olha no olho dele e diz, e aí, como é que tá? Tá todo mundo bem? A intervenção, fulano, você está bem para subir, para ir para o potencial? Aí ele, não tô, a gente escolhe outra pessoa. A gente tem um diálogo muito bom, a porta está sempre aberta para conversar, para chegar e dizer assim, e é um direito dele de dizer, não tô bem, não tenho condições de subir, a gente tem que entender, né? Todo mundo é humano, ninguém é uma máquina. A gente, não, fica aqui, vamos fazer a parte de, sem ser no campo, essa semana fica aqui na sede e colocar as coisas em dia. Essa pessoa que vai fazer essa atividade, é importante o coordenador, o supervisor, aquela pessoa que está ali na frente do serviço, chame essa pessoa de canto. Apesar de toda a técnica ter sido explicada para ele, ter feito um procedimento, um planejamento executivo, ter os normativos que são adequados para isso, ter uma análise de risco, mas tem de ter aquela conversa de pé de orelha. O que é que você vai fazer? Me explica aqui com tuas palavras como é que você vai fazer. E ali você consegue perceber por sinais, por gestos. E algumas vezes no tete a tete a pessoa tem coragem de chegar para você e dizer, olha, eu não estou bem hoje, eu não estou com coragem, eu não estou seguro para fazer essa atividade. E aí você precisa ter aquela habilidade de, beleza, vou lhe trocar, mas sem o restante da equipe perceber e sem expor o profissional. Na etapa de planejamento, né, o que é avaliado? As condições atmosféricas daquele local de trabalho durante aquele período de planejamento, né? As técnicas adotadas hoje seguem critérios de segurança, formação e qualificação da equipe. Desde do planejamento, lá há um mês atrás, tem uma previsão de tempo, né? Previsão climática, a gente só pode trabalhar, né, com uma condição climática favorável. Eles também avaliam a condição das estradas de acesso e as formas de chegar na estrutura, de chegar na torre para dar manutenção. Eles enfrentam diversos cenários diferentes e é avaliado como chegar nessa estrutura, se eu tenho um apoio local, se é possível chegar carregando os materiais. Além disso, é muito importante que eles tenham métodos de comunicação, tanto para solicitar os desligamentos, o apoio da sala de controle, como em caso de emergência, acionar um socorro, acionar o plano de atendimento à emergência. Além disso, eles avaliam previamente quais são as ferramentas, quais são os materiais que eles precisam para executar aquela tarefa. Muitas das vezes eles se deslocam grandes distâncias, 2, 3 horas de distância, e nessa situação ele não pode esquecer uma ferramenta para trás, não pode esquecer um EPI. E um checklist prévio, né, também dos veículos. Os veículos são uma ferramenta de trabalho, ele precisa do veículo em bom estado de conservação para poder atendê-lo, né, no deslocamento, na execução da tarefa e também para atender a segurança, né, no deslocamento, no trânsito, no dia a dia da atividade deles. Nossa equipe é bem antiga, a gente já se conhece há bastante tempo, então cada um sabe seus pontos fortes, né, seus pontos fracos, e a divisão do trabalho ela se dá muito naturalmente. E tem pessoas que gostam mais de uma atividade, tem pessoas que gostam mais de outra, então é uma divisão bem natural. Isso só muda quando tem algum problema diferente, alguma questão de saúde, alguma questão que impeça a pessoa de fazer aquilo que ela gosta de fazer ali. A gente trabalha de que forma? Os dois ficam na estrutura. Um sobe e o outro fica auxiliando. Aí, no caso, diz o defeito que tem na estrutura para ele se atentar, para ele ver, olha, se permanece ou se não existe aquele defeito, se foi corrigido, se a manutenção passou e corrigiu. Quando eu estou em contrato, fiscalização de contrato, é quando chega esse chão fiscal mulher e vai ser bom demais. Aí não é não. Depois diz, rapaz, que bichinha cabulosa, gosta de cobrar. E eu cobro mesmo, certo. Tem uns que quando não chega muito bem, porque mulher, lugar de mulher em linha de transmissão. Aí o outro diz, deixa, tu não tem competência para estar no lugar dela, fica falando isso. Não tenho o que reclamar não da minha equipe. Pelo contrário, eles me ajudam muito. Somos parceria. E para isso você tem que seguir toda a rotina. Você não pode ser criativo, você tem que seguir todo o seu cuidado. Você tem que fazer a sua parte, olhar para quem está do lado.
fazer com que quem está do lado também faça corretamente. Você tem que fazer todo o planejamento da intervenção, tem que discutir com a equipe todas as dificuldades que ali estão. Fazer esse diálogo de segurança é fundamental. Ai, se a gente não checa tudo e organiza nosso trabalho, não é? É sempre melhor garantir o processo e a ordem que a empresa estabelece. Até mais, pessoal. A gente se encontra daqui a pouco. Tchau, tchau. Meu nome é Cleuber, eu tenho 49 anos, nascido e criado em Salvador, moro em Salvador, no Cabula. Tenho 22 anos de Eletrobras, amo cinema, gosto muito de cinema. Gosta de filme, então? Gosto de filme de ação, gosto de filme romântico, por incrível que pareça, muitos homens não gostam, mas eu gosto de filme romântico, principalmente quando estou com minha esposa, de aventura e de ficção. Esse filme aqui. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser a mãe de Cleuber, porque ele é uma pessoa muito esforçada, determinado nas coisas que ele faz. E uma das coisas que ele faz bem é o trabalho dele, com eficiência. Ele ama o trabalho dele. Eu vim aqui hoje falar pra você, Cleuber. Te dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu tenho orgulho de você. Você é um bom marido, ótimo marido, um ótimo pai, um ótimo filho. Eu tenho orgulho de ser a mãe dele. E tenho orgulho da profissão que ele escolheu. Quando nós planejamos ter o nosso filho, eu lembro que o seu maior medo era de você não estar aqui quando ele nascesse. Mas graças a Deus você estava e viu o nosso filho nascer. E acompanha até hoje. Sei que ele vai estar vendo esse vídeo e eu quero que ele saiba que eu me orgulho bastante pela pessoa que o senhor é, pelo trabalho que o senhor exerce e pela empresa onde o senhor trabalha. Em cada frase que eu diga, ele saiba o quanto eu me orgulho e fico maravilhado com o que ele faz e com o que ele é. Ele é uma pessoa escolhida. Ele é determinado nas coisas que ele faz. Ele faz tudo com perfeição. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Pai, me orgulho bastante do que o senhor faz. Eu reconheço seu esforço, reconheço seu talento. E eu sei que o senhor é capaz e sei que o senhor é uma pessoa maravilhosa. Eu te amo. Você é responsável por tudo isso. É responsável por nos dar a energia. Eu estarei aqui te esperando. Muito obrigado, meu marido. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado em você não desistir. Muito obrigado. E saiba, eu te amo muito. Ó, beijo. Cleuber é um parceiro, amigo, responsável, uma pessoa confiável, uma pessoa que você pode contar em todas as horas, que eu nunca, jamais vou negar a ajuda e deixar de estender a mão. Cleuber, não desista, continue firme, que você vai se orgulhar. Quando você chegar lá na frente, você vai perceber o que eu estou te falando. Não desista, continue. Eu sabia que isso podia acontecer. Aqui, não tem problema. Então faz só a última frase do Ah, boa. Só ter a deixa para você girar para ele e fazer a pergunta para ele. Tá. Ai, que bom. Tá. Ok, quebrou o ombrinho. Ei! Opa!